Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus. E o meu desejo é que você que está conectado se sinta à vontade aí em sua casa ou em seu local de trabalho. E ainda mais que você permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração e em sua alma. A palavra de Deus vai gerar uma estimulação cerebral profunda. A palavra de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Eu quero que você se lembre disso. E agora eu vou compartilhar a você a parte 20 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus, do seguinte significado: a corrida rumo a Jerusalém celestial. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 11, parte 1 de 2. Depois de encorajar os crentes hebreus, apresentando-lhes a galeria dos heróis da fé, o autor aos Hebreus mostra que você precisa seguir essas mesmas pegadas, pois você está fazendo uma jornada, uma viagem, uma corrida rumo a Jerusalém celestial. Nessa viagem, você tem uma corrida a fazer, obstáculos a vencer, orientações a seguir e ordens a obedecer. Do mundo dos esportes, o autor aos Hebreus toma por empréstimo a imagem dos espectadores, a roupa, a condição dos competidores e a própria competição. O autor aos Hebreus descreve a vida do cristão como a de um atleta que faz uma corrida numa vasta arena apinhada de espectadores. Claro que o autor aos Hebreus ainda está encorajando os crentes hebreus a não fazerem provisão para voltar para o judaísmo em razão do sofrimento e das perseguições. O único caminho seguro para o cristão é prosseguir e perseverar na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, até o fim. O verdadeiro cristão vive e morre na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E agora você está diante de uma das grandes e eloquentes passagens do Novo Testamento. Esse capítulo 12 de Hebreus pode ser dividido em 5 partes. Uma carreira a percorrer, uma disciplina a receber, uma atitude a assumir, um contraste a compreender e ainda mais uma decisão a tomar. Eu quero que você permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em sua mente e coração na corrida rumo a Jerusalém celestial. Foque agora toda a sua atenção no seguinte sentido: uma carreira a percorrer. Hebreus 12, versículos de 1 a 4. O escritor aos Hebreus lança a mão de uma figura do atletismo muito popular
tanto na Grécia antiga como na Roma dos Césares. Os cristãos estão num estádio repleto de testemunhas mártires para fazer a grande corrida da vida. Dos versículos teológicos em tela, vou dar o sumário da vida cristã. A vida cristã, tem uma meta. A vida cristã, tem uma inspiração. A vida cristã, tem um obstáculo. A vida cristã, tem uma condição. E ainda mais. A vida cristã, tem um exemplo e uma presença. A palavra de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. 5 verdades teológicas chamam a sua atenção no texto em apreço. Em primeiro lugar, quer saber o que você precisa considerar? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas mártires, a galeria dos heróis da fé não se restringe apenas aos crentes do passado, mas inclui os crentes do presente, a sua vida. O autor aos Hebreus se coloca do mesmo lado dos leitores, pois faz parte da mesma corrida, da mesma maratona, rumo a Jerusalém celestial. Aqueles que venceram a corrida estão nas arquibancadas, como nuvens de mártires, testemunhas, como exemplo para nos encorajar a prosseguir. Essa nuvem de testemunhas mártires não testemunha o que está fazendo, como se fosse seu espectador. Em vez disso, dá testemunho para você de que Deus pode ver a sua vida na corrida rumo a Jerusalém celestial e te fortalecer. Essas tão grandes nuvens de testemunhas, são estímulo para você. Deus deu testemunho delas e elas agora dão testemunho para você. Essas testemunhas mártires estão ao seu redor e têm interesse em sua vitória. Somos uma equipe. As testemunhas mártires, podem encorajar você nas mais diversas circunstâncias da vida cristã. Se você estiver enfrentando problemas com a família, olhe para José do Egito e veja como ele lidou vitoriosamente com as situações. Se você estiver em conflito no seu trabalho, olhe para Moisés e veja como ele suportou essas dificuldades. Se você estiver sendo tentado a retaliar, veja como Davi lidou com o problema. Essa nuvem de testemunhas mártires serve de exemplo para você de como correr vitoriosamente a corrida cristã rumo a Jerusalém celestial. Consegue entender tudo isso? Consegue obedecer a regra da palavra de Deus, a Bíblia? Ouça agora, em segundo lugar, quer saber o que você precisa rejeitar? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega ogikron, traduzida por peso,
significa embaraço ou estorvo. Seu significado primordial é de volume, seja em tamanho, seja em peso. Um corredor não pode ir para a pista de corrida carregando bagagem extra, pois ogikron é tudo aquilo que serve de estorvo e obstáculo ao corredor. Peso, ogikron, é qualquer coisa que o incapacita a correr com desenvoltura. Esse peso ogikros, ou ogikron, pode advir das vestimentas inadequadas para a corrida, ou mesmo da falta de forma física do corredor. No caso dos crentes, esse peso pode significar os prazeres da vida, as vantagens do mundo e a fascinação pela riqueza. Esse peso ogikron pode ser o excesso de bagagem que você acumula, pois quanto mais possui, mais deseja possuir. O que antes você possuía, isso agora te possui. Você corre o risco de transferir sua dependência de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para suas posses materiais. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, falou sobre o perigo da sobrecarga provocada por orgia, embriaguez e preocupações deste mundo em Lucas 21:34. E o apóstolo Paulo falou sobre a necessidade de você se despojar de ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena. Colossenses 3:8. E Jacobos deu ordens para que os crentes se livrassem de toda impureza e acúmulo de maldade. Tiago 1:21. E o apóstolo Petros falou sobre a necessidade de se livrar de toda maldade, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. 1 Pedro 2:1. E eu me pergunto e fico pensando e imaginando, há amizades que são fardo, assim como há ambientes que você frequenta, determinadas coisas que você assiste e determinados hábitos que você cultiva. São peso na corrida rumo a Jerusalém celestial. Tudo isso é sobre peso, de que você deve se desvencilhar a fim de poder correr com perseverança a maratona que lhe está proposta. Mas o maior obstáculo e o principal empecilho na corrida espiritual rumo a Jerusalém celestial é o pecado. O pecado é a carga mais pesada que você embarca. O pecado é a carga mais pesada que você embaraça. Talvez um peso não seja necessariamente um pecado em si, mas pode tornar-se um estorvo em sua carreira cristã. Mas o pecado é maligníssimo em sua essência. O pecado engana com suas propostas sedutoras. O pecado gruda em você facilmente como fuligem e te assedia tenazmente. O pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. O pecado promete prazeres, mas produz tormento. O pecado promete liberdade, mas escraviza. O pecado promete vida, mas acaba matando. É impossível agarrar-se ao pecado
e ter boa desenvoltura na corrida rumo a Jerusalém celestial. Ouça nesse momento, em terceiro lugar, quer saber como você precisa correr? Hebreus 12:1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra grega argon, traduzida por carreira, da qual vem a palavra agonia, da ideia de um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia. A carreira da vida cristã não é uma escolha sua. A carreira cristã foi proposta para você pelo próprio Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem lhe inscreve na corrida da vida de fé. E ainda mais, é Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem te receberá na reta final. E é Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quem te acompanha a cada passo da corrida cristã rumo a Jerusalém celestial. Fique firme na corrida no meio do caminho. Fique firme na corrida cristã, seguindo em frente com perseverança. Os obstáculos no caminho da corrida cristã, ou mesmo as suas fraquezas, não podem te tirar da corrida. A palavra grega perseverança, hipomone, traz a ideia de paciência triunfadora, que não apenas prossegue a despeito das dificuldades, mas caminha celebrando um cântico de júbilo. A palavra grega perseverança, hipomone, enfatiza a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, apesar das dificuldades. Não importa quais sejam os obstáculos do caminho, não importa quantos opositores você enfrenta ao longo da estrada, não importa quão cansado ou cansada você esteja de extenuante corrida cristã, você precisa estar determinado ou determinada a continuar a corrida cristã rumo a Jerusalém celestial, haja o que houver, venha o que vier. Consegue obedecer essa regra da palavra de Deus, a Bíblia? Espero que sim. Em quarto lugar, quer saber para quem você precisa olhar? Hebreus capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Teós. Hebreus 12, 2. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, psique. Hebreus 12, 3. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, em sua mente, pois a palavra de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas, nessa jornada da corrida cristã rumo a Jerusalém celestial. A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis, nosso máximo modelo e o técnico da nossa corrida rumo a Jerusalém celestial é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele venceu a corrida,
Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desceu dos céus a Jerusalém celestial, esvaziou-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enfrentou a oposição dos pecadores. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enfrentou o sofrimento da cruz pela alegria de nos salvar. Da mesma forma que o cristão tem diante de si a carreira proposta, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, teve diante dele a alegria proposta. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, venceu os obstáculos, derrotou diabolos, triunfou sobre a morte, está sentado à destra do trono de Deus. É para ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que você precisa olhar no momento que for tentado a desistir da corrida rumo a Jerusalém celestial. É nele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que você precisa cravar seus olhos quando estiver fatigado, prestes a desmaiar. O autor aos Hebreus diz que você precisa olhar firmemente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A palavra grega oporao, traduzida por olhando firmemente, incorpora a ideia de tirar os olhos das coisas que estão perto e desviam a sua atenção e conscientemente fixar os olhos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o seu grande alvo. Essa palavra grega oporao sugere ainda a impossibilidade de olhar em duas direções ao mesmo tempo. Isso significa que os competidores empenhados na corrida rumo a Jerusalém celestial não podem se distrair. Você não precisa desperdiçar tempo olhando ao redor ou para trás. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o autor da sua salvação, que como precursor entrou no santuário celestial e abriu para você um novo e vivo caminho que conduz ao santuário, à própria presença de Deus. Embora a palavra grega achegos pode ter o significado de fundador, o autor pode significar líder ou pioneiro. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é aquele que forneceu a inspiração para todos os santos da antiguidade. O autor aos Hebreus, como um pastor cuidadoso, exorta, admoesta, corrige os crentes a não entrarem na caverna da introspecção, mas a considerarem atentamente Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que mesmo suportando imensa oposição dos pecadores, concluiu sua obra redentora. A introspecção causa cansaço e desencorajamento espiritual da jornada ou corrida cristã rumo a Jerusalém celestial, mas olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, renova a força cristã e aumenta a coragem e o entusiasmo. No momento que o cristão entende que Jesus Cristo
o Filho de Deus Salvador, enfrentou o ódio dos homens pecaminosos por sua causa, ele, o cristão, precisa ter coragem e renovar-se em entusiasmo. Assim, seus próprios problemas se tornam mais fáceis de suportar e você será capaz de continuar a corrida rumo a Jerusalém Celestial que lhe está proposta. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, poderia ter permanecido junto ao Pai na Jerusalém Celestial, o mundo da paz eterna e da alegria inexprimível era seu ambiente de vida. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, empenhou tudo para sua remissão. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, abandonou a existência na glória a Jerusalém Celestial, se fez carne e morreu na cruz, uma cruz romana, por nós. A ligação de alegria com sofrimento em Hebreus 12:2 ecoa um tema constante no Novo Testamento. Até mesmo na véspera da sua paixão, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, falava sobre a sua alegria e o seu desejo de que seus discípulos matetés dela participassem. Eu quero que você se lembre disso. Ouça agora em quinto lugar. Até que ponto você está disposto a ir na jornada ou na corrida rumo a Jerusalém Celestial? Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes existido até o sangue. O autor aos Hebreus vai de um esporte a outro, da imagem da corrida ao pugilismo, ou mesmo a uma competição de gladiadores. Ele, o autor aos Hebreus, argumenta com os crentes que as coisas não estavam tão ruins quanto podiam ficar. Eles, os crentes hebreus, ainda não haviam chegado a lutar contra o pecado até o sangue. No passado, alguns corredores da corrida cristã rumo a Jerusalém Celestial foram passados ao fio da espada e até cerrados ao meio, e eles, os crentes hebreus, ainda não haviam chegado a essa condição. Eu quero que se lembre disso. Quer saber o que levou esses crentes hebreus a retardar sua marcha na corrida cristã rumo a Jerusalém Celestial e a sentir saudades do judaísmo? Foi a perseguição que lhe sobreveio por causa da sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por isso, o autor aos Hebreus diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. O que quer dizer que eles tinham sido severamente perseguidos, porém não até o martírio. Por que deveriam eles, quando os outros sofreram tanto, render-se à menor pressão sobre a sua fé? Eu quero que pense nisso. Ouça agora. Fique de olho em uma disciplina a receber. Hebreus 12, de 5 a 11. O escritor aos Hebreus passa da metáfora da corrida e do conflito dos gladiadores para a serenidade do lar. O Riós, o filho, está agora na casa do pai, onde precisa tirar proveito das sábias admoestações e da benigna correção de um pai que o ama.
A família é o lugar de treinamento com vistas à maturidade cristã. Nessa corrida cristã rumo a Jerusalém celestial, você precisa de maturidade espiritual. E maturidade espiritual não se alcança com exercício. A disciplina é uma necessidade vital para aqueles que precisam ter os músculos da alma tonificados. Ninguém gosta da mão pesada da disciplina, mas ela vem para o seu bem, não para o seu mal. 3 verdades teológicas são aqui destacadas e vou compartilhar para você que está conectado. Em primeiro lugar, você precisa relembrar a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho rios meu. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Hebreus 12, 5. Porque o Senhor, Kyrios, corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Continue permitindo que a palavra de Deus, a Bíblia, habite em seu coração e sua mente, pois o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda e a palavra de Deus vai dar uma lição, ou está dando uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Os crentes hebreus eram lentos em ouvir e rápidos em esquecer os preceitos da palavra de Deus. O autor aos Hebreus cita Provérbios 3, 11 e 12 para mostrar que a disciplina não significa ausência de amor, mas uma demonstração de amor paternal. Nessa mesma linha de pensamento, eu afirmo que o sofrimento dos crentes hebreus, em vez de ser uma prova do abandono de Deus, era uma prova de que Deus os considerava como filhos e os estava tratando como tais. Aqueles que não suportam a disciplina de Deus para a salvação, ao contrário, rejeitam esse sinal de sua paternal benevolência, não passam de rematados ingratos. A disciplina é um privilégio que Deus estende àqueles a quem ama. A disciplina não é estendida aos que não pertencem a Deus. Os que não conhecem a Deus recebem julgamento e não sua disciplina. Disciplina torna-se sinônimo de filiação. É claro que disciplina não é castigo. Deus não pune seus filhos, pois já puniu em seu rios Jesus Cristo na cruz em lugar deles. A ira de Deus que deveria cair sobre a sua cabeça foi derramada sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz. E ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi feito maldição para sermos benditos eternamente. Deus nos disciplina para nos corrigir e nos fortalecer, em vez de nos punir para nos castigar. Deus é como o agricultor que poda a videira para que ela produza mais frutos ainda. Ouça em segundo lugar. Você precisa atentar para o cuidado paternal de Deus. Hebreus 12, versículo 7 a versículo 9. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, versículo 7. Mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Hebreus 12:8. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Permaneça firme, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia. O autor aos Hebreus faz uma comparação aqui entre a disciplina terrestre e a celestial. Os pais disciplinam os filhos porque os amam. Entregar os filhos à própria sorte ou vontade é arruinar a vida deles. Se não há entre os homens, pelo menos entre os prudentes e ajuizados, alguém que não corrija seus filhos, já que estes não podem ser guiados à real virtude sem disciplina, muito menos. Deus, que é o melhor e o mais sábio dos pais, negligenciaria um antídoto tão eficaz se os pais que corrigem seus filhos por um breve tempo e podem errar quanto ao tempo, a intensidade e a motivação da disciplina, fazem isso com amor e para o bem dos filhos. Quanto mais o seu Pai Celestial, que te corrige ao longo da vida cristã, rumo a Jerusalém Celestial, da forma certa, na proporção certa, com a motivação certa e com os resultados certos, seu Pai Celestial é sempre exato, consistente e visa o seu melhor interesse. Pense nisso. As adversidades que você enfrenta são bênçãos disfarçadas. Por trás dessas dificuldades está o seu Pai amoroso que lhe dá o que é melhor. Você precisa sempre olhar além de seus sofrimentos e entender que Deus está trabalhando por você e não contra você. Para suportar corretamente a disciplina, é preciso suportar inteligentemente. Guarde essas palavras em sua mente. Em terceiro lugar, você precisa ter convicção do elevado propósito de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 10 e versículo 11. Porque eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Os pais procuram o que é melhor para os seus filhos, mas frequentemente cometem erros. A capacidade deles para educar seus filhos é limitada. Mesmo com as melhores intenções, ainda falham quanto ao método e quanto ao propósito. Os pais frequentemente carecem de sabedoria, pois às vezes usam medidas corretivas severas demais, ou às vezes as abandonam por completo. Deus, porém, sempre te disciplina para aproveitamento, a fim de ser participante da sua santidade. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos.
Deus jamais aplicará disciplina em demasia, nem a negligenciará. Deus jamais erra, sempre disciplina em amor, ao mesmo tempo que te conforta. A disciplina de Deus não termina no momento que você chega à fase adulta. Por toda a sua vida terrena, Deus te ensina e jamais te abandona. A paciência de Deus em você é limitada, ilimitada, apesar de sua falta de progresso. Então, qual o motivo que você teria de se revoltar no momento que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está abrindo sulcos profundos em sua alma? Eu sei que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é nenhum lavrador indolente. O propósito de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é conseguir uma boa colheita, arando assim a sua vida cristã. A disciplina de Deus não é uma pedra atirada arbitrariamente na vida humana, mas uma semente. Eu quero que você se lembre disso. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, o autor contrasta a disciplina do presente com os resultados futuros. É claro que no momento em que a disciplina está sendo aplicada, ela não produz alegria, mas seus frutos são de justiça e paz. O sofrimento que você experimenta é doloroso, mas quando o período de agonia termina, o resultado será um relacionamento certo com Deus e com os homens. A combinação entre paz e justiça é natural. Nenhuma paz verdadeira pode existir sem a justiça. A paz advém da justiça. Quando o homem fica de bem com Deus, seu coração encontra paz. Gostou do resultado e significado de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 11, a corrida rumo a Jerusalém celestial? E se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Você sabe que a única esperança para a salvação de sua alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Venha, entregue sua alma para Jesus Cristo enquanto você ainda tem esperança, enquanto você respira o ar da graça de Deus, enquanto o seu coração bate em seu peito, pois haverá um dia em que você não vai encontrar. Eis o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.